Você pode trabalhar o mês inteiro e ainda não conseguir pagar o começo da sua própria vida. E eu não tô nem falando de luxo. Tô falando de aluguel, mercado, transporte e de terminar o mês sem precisar pedir ajuda. Quando isso não cabe no salário, um problema econômico começa a parecer um defeito pessoal. Ao invés de pensar que morar sozinho ficou caro, você pensa que já devia ter conseguido. Ao invés de pensar que o seu salário não acompanha o seu custo de vida, você pensa que ainda não virou adulto. Só que quando essa cobrança encontra o custo real de viver, a culpa muda de lugar. O preço da independência aumenta. A idade em que esperam que você seja independente? Não. É dessa diferença que nasce a sensação de que ser adulto deixou de parecer uma fase da vida e começou a parecer um privilégio financeiro. O salário pode entrar na conta sem nunca se transformar em uma escolha. Antes de você decidir o que quer fazer com ele, boa parte já nasceu comprometida. Tem uma pesquisa do Serasa, em parceria com a Opinion Box, que ouviu 6.063 brasileiros e estimou que o custo médio mensal é de R$ 3.520 para poder se manter. Supermercado, contas recorrentes e moradia concentram 57% desses gastos, e apenas 19% dos entrevistados consideraram fácil administrar as despesas do dia a dia. Esse valor não serve como régua para todo mundo. O custo muda conforme a cidade, a família e as responsabilidades de cada pessoa. Mas a composição dos gastos é que revela o problema. Para muita gente, o dinheiro termina de cumprir obrigações antes de ter a chance de financiar algum plano. Ele não está construindo a próxima etapa da vida, está mantendo a atual de pé. Por isso, duas pessoas com o mesmo salário podem ter autonomias muito diferentes. Uma divide despesas e possui apoio quando algo dá errado. A outra ajuda em casa e precisa absorver qualquer emergência sozinha. O valor pode até ser igual, a liberdade que ele compra? Não. Quando quase nada sobra, planejar o futuro significa escolher que algo será retirado do presente. Guardar dinheiro compete com o mercado. Fazer um curso compete com uma conta inesperada. Até descansar parece irresponsável quando aquele tempo poderia ser usado para tentar ganhar mais. Nem sempre isso é falta de organização. Às vezes, existe tão pouca margem que organizar significa apenas decidir qual necessidade vai esperar. Essa é a diferença entre ter renda e ter autonomia financeira. Receber um salário não significa necessariamente poder escolher. A autonomia começa quando, depois das obrigações, ainda existe alguma margem para planejar o próximo passo. E nenhum símbolo expõe tanto essa diferença quanto sair da casa dos pais. Aquela pergunta, quando você vai sair de casa, parece simples, porque toda a soma desapareceu dela, e a obrigação de continuar pagando tudo no mês seguinte. Antes de transformar a permanência na casa dos pais em uma prova de imaturidade, precisamos reconhecer o preço da primeira chave. Mas esse preço explica apenas uma parte da cobrança, a outra não aparece em nenhuma conta. É a idade em que esperam que você já tenha conseguido pagar ela. Para quem vê de fora, é mais fácil medir a sua vida pelo endereço do que pela direção em que ela tá andando. Você pode ajudar nas contas, guardar dinheiro e construir um plano real para sair, mas no almoço de família tudo isso desaparece atrás de uma pergunta. Você ainda mora com seus pais? Essa pergunta não mede responsabilidade, mede calendário. Na psicologia, existe um conceito chamado relógio social. É uma espécie de calendário invisível, que organiza aquilo que esperamos de uma vida considerada normal. Em determinada idade, você devia terminar os estudos, depois conseguir um emprego estável, sair de casa e construir um relacionamento. O problema é que esse relógio compara idades, mas não compara condições. Ele não mede quanto você ganha, quanto ajuda em casa ou quanto custa morar na sua cidade. Duas pessoas da mesma idade podem ter momentos completamente diferentes sem que uma delas esteja evitando crescer. Mas o relógio social não enxerga o processo. Ele enxerga conquistas. Morar sozinho passa a significar maturidade. Continuar com os pais passa a significar atraso. Só que a autonomia nunca foi apenas pela distância física. Autonomia é conduzir a própria vida, assumir as consequências das escolhas e reduzir pouco a pouco a dependência que outras pessoas carregam por você. Alguém pode morar sozinho e continuar sendo sustentado pelos pais. Outra pessoa pode morar com eles, contribuir com a casa e tá construindo a sua própria capacidade para sair dali. O endereço só mostra onde cada um dorme, não mostra quem tá assumindo a responsabilidade. E aqui existem duas situações que, vistas de fora, parecem iguais. Permanecer enquanto você se prepara para partir e permanecer porque partir exigiria enfrentar responsabilidades que você continua adiando. Na primeira etapa, o tempo se transforma em qualificação, reserva e planejamento. Na segunda, os anos passam sem que nenhuma capacidade nova seja construída. A dificuldade explica por que o caminho pode ser mais lento. Ela não pode justificar que você pare de caminhar. Morar com os pais pode ser uma fase estratégica, mas só continua sendo uma fase quando alguma coisa está sendo construída dentro dela. Quando isso não acontece, a dificuldade deixa de ser explicação e começa a funcionar como proteção contra o risco de crescer. Mesmo assim, quando você não cumpre o calendário esperado, raramente perguntam se o caminho ficou mais fácil. Perguntam o que existe de errado com você. E assim que uma dificuldade material começa a virar motivo de vergonha. A vergonha aparece quando uma dificuldade deixa de ser interpretada como situação e começa a ser interpretada como parte do seu caráter. Você não está apenas ganhando pouco, parece que se esforçou pouco. Você não está apenas demorando mais para conquistar a autonomia, parece que você não teve disciplina suficiente. E quando alguém da sua idade consegue aquilo que você ainda tenta alcançar, a comparação parece confirmar essa conclusão. Se ele conseguiu, por que eu não consegui? A pergunta parece justa, mas parte do princípio que duas pessoas da mesma idade começaram do mesmo lugar e pagaram o mesmo preço por cada escolha. Quase nunca é assim.
Uma pessoa pode aceitar um estágio que paga pouco porque ainda possui apoio em casa. Outra não pode correr esse risco porque uma parte do salário dela sustenta a família. Uma consegue estudar depois do trabalho. A outra passa horas no transporte público e chega em casa sem energia para conseguir fazer algo além de dormir. As duas podem estar se esforçando, mas o mesmo esforço não produz necessariamente o mesmo resultado quando as condições são tão diferentes. Ao criticar a meritocracia, Michael Sandel chama atenção para um efeito desse pensamento. Quando acreditamos que todo sucesso é consequência direta do mérito individual, a conclusão inversa parece inevitável. Quem não conseguiu, não mereceu o suficiente. Essa ideia é sedutora porque oferece a sensação de controle. Se tudo depender exclusivamente de você, basta trabalhar mais, estudar mais e se disciplinar mais. Só que ela também transforma qualquer fracasso em condenação pessoal. O esforço importa, mas ele nunca trabalha sozinho. Ele encontra família, saúde, oportunidades e responsabilidades que ninguém controla completamente. Reconhecer isso não significa abandonar a responsabilidade pela própria vida. Significa enxergar o terreno antes de decidir caminhar por ele. O contexto não escolhe todos os seus passos, mas muda o preço de cada um. Responsabilidade é descobrir qual movimento ainda depende de você dentro da realidade que existe. Porque quando toda dificuldade vira culpa, você deixa de trabalhar apenas para construir uma vida melhor. Começa a trabalhar para provar que não é inferior. O descanso vira vergonha. A ajuda vira humilhação. E qualquer conquista parece pequena porque é comparada não com o lugar de onde você partiu, mas com alguém que talvez tenha começado quilômetros à frente. Essa culpa pode gerar até movimento por algum tempo, mas dificilmente te dá direção. E uma mente ocupada tentando se defender da própria vergonha possui menos espaço para poder planejar com clareza. Pensar no futuro exige uma coisa que quase nunca aparece nas conversas sobre dinheiro: espaço mental. Uma conta não ocupa apenas parte do seu salário. Enquanto você continua sem dinheiro para pagar, também ocupa parte da sua atenção. Você está trabalhando, mas está pensando no vencimento. Está estudando, mas está calculando o que pode deixar para depois. Tenta descansar, mas a cabeça continua reorganizando o seu mês. Não porque você escolheu transformar dinheiro no centro da vida, mas porque aquilo que ameaça o presente sempre poderia falar mais alto do que aquilo que poderia melhorar o futuro. A psicologia da escassez ajuda a explicar exatamente esse comportamento. Quando alguma coisa essencial está faltando, a sua atenção tende a diminuir em comparação ao problema mais urgente. No curto prazo, isso ajuda você a cortar um gasto, a aceitar um trabalho extra e resolver o que não pode esperar. Mas quando toda a atenção está concentrada em sobreviver ao mês atual, você tem menos espaço para pensar nas decisões que só vão ter resultado daqui a um ano. A mesma situação que exige planejamento pode se tornar muito mais difícil de planejar. Você sabe que deveria guardar dinheiro, mas o presente cobra antes que o futuro consiga receber. Sabe que precisa buscar qualificação, mas estudar exige tempo, energia e um dinheiro que já possui outro destino. Então você toma decisões curtas, porque está cercado de problemas imediatos. Depois se culpa por não ter pensado a longo prazo. A falta de margem aumenta a urgência reduz o espaço para planejar e a ausência de planejamento mantém a falta de margem. É um ciclo. Entender isso não significa que escolhas ruins deixam de ser a sua responsabilidade. Significa perceber que responsabilidade não funciona apenas na base da cobrança. Você também precisa criar condições para poder decidir melhor, mesmo que no início sejam pequenas. Organizar uma conta, eliminar uma despesa sem sentido, separar um valor possível, usar o tempo na casa dos pais para adquirir uma capacidade nova. Construir autonomia não é esperar o dia em que todos os problemas vão desaparecer. É fazer com que a sua vida dependa um pouco menos das mesmas soluções a cada novo mês. Talvez você ainda não consiga pagar uma casa inteira, mas pode aprender a cuidar do dinheiro que já ganha. Talvez ainda precise de ajuda, mas pode contribuir para que essa ajuda não seja tratada como obrigação eterna. A dificuldade explica por que determinados passos são menores. O que ela não pode fazer é impedir que você caminhe. E se os antigos símbolos da vida adulta ficaram inacessíveis para muita gente, precisamos de uma definição de maturidade que não dependa apenas de conseguir comprá-los. A resposta mais fácil seria dinheiro, mas se dinheiro bastasse, qualquer pessoa com salário alto seria madura, e qualquer pessoa que ainda precisa de ajuda seria uma criança. A independência financeira importa. Ela amplia escolhas, reduz dependências e permite sustentar as consequências das próprias decisões, mas a vida adulta começa a ser construída antes mesmo de você conseguir pagar por tudo isso sozinho. Kant usava a palavra menoridade para descrever a dificuldade de usar o próprio entendimento sem depender da condução de outra pessoa. Ele não estava falando sobre aluguel, estava falando sobre a capacidade de pensar por conta própria. Essa ideia ajuda a separar a idade de maturidade, porque crescer não é apenas mudar de endereço, é assumir a autoria da própria vida. Autoria não significa controlar tudo, significa parar de esperar que outra pessoa escolha o caminho e resolva continuamente aquilo que já depende de você. Talvez a gente possa pensar na vida adulta por meio de 3 coisas: autoria, responsabilidade e reciprocidade. Autoria é decidir que tipo de vida você está tentando construir, mesmo quando o caminho não acompanha o calendário dos outros. Responsabilidade é reconhecer que as escolhas possuem custos. Se você assume uma conta, precisa se organizar para pagar ela. Se tomar uma decisão ruim, precisa lidar com o resultado sem fingir que nada dependia de você. E reciprocidade é entender que receber ajuda não significa apenas receber. Se seus pais permitem que você continue em casa, esse apoio pode ser transformado em contribuição, qualificação e reserva.
A ajuda deixa de apenas manter você no mesmo lugar e passa a diminuir a necessidade dessa ajuda no futuro. Por isso, precisar de alguém não faz de você imaturo. Todo mundo depende de outras pessoas em algum nível. O problema começa quando o cuidado dos outros substitui permanentemente uma responsabilidade que você se recusa a desenvolver. Ser adulto não é precisar de ajuda, é saber o que você faz com a ajuda que recebe. É conseguir responder: o que eu tô construindo com esse tempo? Qual responsabilidade já consigo assumir hoje? Em que parte da minha vida ainda tô esperando que alguém decida por mim? Essas perguntas reconhecem a dificuldade do caminho sem permitir que ela vire identidade. Você pode ainda não possuir a autonomia completa, mas suas escolhas já podem estar diminuindo a sua dependência. Pode ainda não ter a primeira chave, mas pode estar se tornando alguém capaz de sustentar ela quando ela chegar. Só existe um último perigo nessa conversa. Ao tentar escapar da culpa por ainda não ter conseguido, você pode usar todas essas explicações para aceitar uma vida que já não tá tentando mudar. É verdade que o custo de vida aumentou. É verdade que pessoas da mesma idade partem de condições diferentes. E é verdade que precisar de mais tempo não faz de você menos adulto. Mas nenhuma dessas coisas responde ao que você tá fazendo com o tempo que possui. Você não precisa sair da casa dos seus pais amanhã para poder provar alguma coisa, mas precisa olhar para as próprias escolhas e se perguntar: elas estão tornando a minha saída mais possível ou apenas tornando a minha permanência mais confortável? E existe uma diferença entre aceitar ajuda e transferir a condução da própria vida. Aceitar ajuda pode ser necessário, às vezes é o que permite estudar, economizar ou tentar um caminho melhor, mas essa ajuda precisa participar da construção da sua autonomia. Caso contrário, aquilo que começou como apoio pode preservar a mesma dependência que deveria ajudar você a superar. Isso não vale apenas para morar com os pais. Vale para aquele trabalho que você reclama há anos, mas nunca se prepara para sair, para a dívida que cresce enquanto você evita olhar para ela, para a decisão que ninguém pode tomar no seu lugar, mas você adia porque ainda não existe uma escolha perfeita. A vida adulta raramente começa quando você se sente preparado. Muitas responsabilidades aparecem antes da confiança necessária para enfrentar elas. Você aprende a cuidar do dinheiro cuidando do pouco que possui. Aprende a decidir assumindo o risco de errar. E aprende a sustentar a própria vida enquanto deixa de esperar que alguém garanta que vai dar tudo certo. Então sim, ser adulto virou um luxo quando usamos casa própria, estabilidade, carro e independência completa como preço de entrada. Essas conquistas ficaram mais difíceis, e fingir o contrário seria transformar privilégio em conselho. Mas amadurecer não pode depender de comprar tudo isso. Amadurecer começa quando você reconhece o que recebeu, entende as condições em que vive e assume parte da vida que já consegue carregar. Não é culpa por ainda precisar de ajuda, também não é orgulho em continuar precisando dela. É transformar apoio em capacidade, tempo em preparação. Talvez você ainda não consiga pagar o começo da vida que imaginou, mas isso não significa que a sua vida ainda não começou. Ela já está acontecendo nas decisões que aumentam ou diminuem a sua autonomia todos os dias. Por isso, a pergunta mais importante não é se nós já deveríamos ter conseguido, mas sim, com aquilo que você tem hoje, você está se tornando uma pessoa mais capaz de sustentar a vida que você quer amanhã? Porque o mundo pode ter aumentado o preço da independência, mas a responsabilidade de caminhar em direção a ela continua sendo sua. Cuida de você, bebe água, come umas frutinhas e eu espero te ver aqui de novo na nossa próxima conversa.